Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Essa é uma das mais importantes passagens da Bíblia. Quem sabe a mais importante passagem do Antigo Testamento. E eu chamo a sua atenção para a leitura do verso 1 até o verso 28. Êxodo capítulo 12, 1 a 28. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. E celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Todas as vossas habitações, em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Também tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá
ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Amém. Irmãos queridos, a mesma noite da morte para os egípcios foi a noite da libertação para os hebreus. Para os egípcios, juízo. Para os hebreus, salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a diferença entre a morte e a vida, a diferença entre a condenação e o juízo, foi o sangue do Cordeiro. Israel estava debaixo do chicote, do carrasco. Não apenas com as suas costas debaixo do açoite, mas com os pés no barro, com as mãos calejadas no trabalho. 430 anos de amarga escravidão. O povo clamou, e Deus ouviu. E Deus enviou o seu mensageiro, uma mensagem clara, peremptória: deixa o meu povo ir. Faraó, entretanto, endureceu o coração, oprimiu ainda mais o povo. E diz a Bíblia que Deus então envia 10 pragas, exerce o seu juízo sobre todos os deuses do Egito, quebrou o orgulho de Faraó, fez abalar as pirâmides milenares e tirou o povo de lá com mão forte e poderosa. O golpe final, decisivo, da libertação do povo de Israel foi a matança dos primogênitos do Egito. Aquela era a 10ª praga. O único meio de salvação foi aplicar o sangue do Cordeiro nos batentes das portas. O único instrumento para salvar o povo do dilúvio do juízo era o sangue do Cordeiro. A morte visitaria o Egito, desde o palácio até as choupanas. Pobres, ricos, grandes, pequenos, velhos e crianças. O anjo do juízo passou, a morte entrou e ceifou os primogênitos, exceto aqueles que estavam debaixo do sangue. A Páscoa, portanto, irmãos, foi o dia da independência de Israel. Foi o dia da alforria de Israel. A noite do terror para os egípcios foi a noite da libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu os egípcios foi a mão que resgatou os hebreus. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu gostaria então que, à luz do texto lido, tiremos aqui algumas lições para nós. Primeiro, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Essa é a verdade registrada nos versos 1, 2 e 3. É um novo calendário, é uma nova data, é uma nova fase, é uma nova época, é um novo tempo, é uma nova jornada. Acaba a escravidão, começa a peregrinação. Acaba o chicote, o trabalho forçado, a escravidão cruel. Agora o povo é livre. E livre porque na noite do juízo, os que estavam debaixo do sangue do Cordeiro foram poupados. Agora é um novo compromisso, um novo calendário, um novo começo, uma nova jornada, um novo destino. Eu quero dizer para você, querido, que você e eu estamos aqui
tirados da escravidão, da opressão, do império das trevas, de algemas invisíveis, porém reais e concretas. Porque um dia Jesus Cristo morreu por nós. Porque um dia o sangue do Cordeiro nos cobriu. E nós saímos de uma escravidão cruel e nos tornamos livres. Fomos declarados livres, pertencemos a Deus, fazemos parte do seu povo, peregrinamos para a Nova Canaã. Segunda verdade que esse texto ensina é que a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. E eu peço você para olhar comigo novamente os versos 3 e 4. Se possível, vamos ler juntos esses dois versículos da Escritura. A uma só voz. Versos 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de chamar a sua atenção, é que a família está no centro do projeto de Deus. Se você notar comigo, a família precisava celebrar a Páscoa junta, a família tinha que estar junta. É isso que está no versículo 3. Um cordeiro para cada família. Família junto, unida. O projeto de Deus é a salvação do marido, da esposa, dos filhos. Segundo, versículo 7. A família toda precisa estar debaixo do sangue. Tomarão do sangue o porão, ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Toda a família tem que estar debaixo do sangue. Você que está aqui hoje não pode aceitar passivamente que seu filho, que a sua filha esteja fora do abrigo e da proteção do sangue de Jesus. Terceiro, a família precisa toda se alimentar do cordeiro. Olha comigo o verso 8. Naquela noite tomarão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Em outras palavras, os que foram salvos pelo sangue precisam agora se alimentar de Cristo. Ele é o pão vivo. Ele é o alimento para a nossa alma. A família toda tem que participar disso. Quarto, a família toda precisa celebrar este memorial nas suas futuras gerações. Veja comigo o verso 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, hoje você celebra, amanhã seu filho celebrará, seus netos vão celebrar. O projeto de Deus é a família, irmãos. A salvação da família. Toda a família. Mas mais do que isso, a família toda precisa ter o compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. Veja comigo os versos 26 e 27. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Não, quando o vosso filho, quando vossos filhos, todos eles os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então notem vocês, que o verso 28 encerra dizendo que toda a família vai obedecer esse mandamento de Deus. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara. Primeira coisa então que eu chamo a sua atenção, queridos, é que nós não podemos entender salvação apenas para nós, como pessoa ou indivíduo. O projeto de Deus é que a salvação alcance sua casa, sua família, sua descendência. Segundo lugar, a salvação da família exige a diligência dos pais. Veja você versos 12 e 13.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Pense comigo nessa cena. Que pai hebreu, ouvindo isso, deixaria de cumprir esse mandamento? A responsabilidade de passar o sangue no batente das portas era dos pais. Pense comigo que pai hebreu, ao ouvir isso, naquela noite, deixaria de ter toda a sua casa, dentro de casa, debaixo do sangue. Que pai aceitaria que o seu primogênito estivesse fora de casa, fora do abrigo do sangue? Isso revela para nós uma importante lição. Você e eu, pai e mãe, avô e avó, que está aqui hoje, em nome de Jesus, não abra mão de que seus filhos estejam debaixo do sangue do Cordeiro. Esse é o projeto de Deus. Terceiro, a salvação da família exige a confiança plena na palavra de Deus. Veja o verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Agora pense comigo se um pai dissesse assim: bom, mas nós não cremos nessa religião que exige derramamento de sangue. Nós não vamos matar o cordeiro. Nós não vamos passar este sangue na porta da nossa casa, nos batentes das nossas portas. Nós não vamos sujar as nossas casas com sangue. Nós não cremos nisso que Deus falou. Nós temos a nossa própria maneira pessoal de ver as coisas, de interpretar as coisas. Nós não queremos entrar por esse caminho. Há outras formas de nos livrarmos. O que vocês acham que teria acontecido? Irmãos queridos, nós vivemos num mundo pluralista. No mundo pluralista, cada religião quer ter a sua verdade. Cada pensador quer ter o seu direito de entender do seu jeito, do seu modo. Se os pais não acreditassem que Deus falou a verdade, e que a única maneira dos seus filhos serem poupados da morte era aplicar o sangue do Cordeiro nos batentes das suas portas, e uma tragédia teria acontecido. Você quer a salvação da sua casa? Entenda isso. Deus só tem um método de salvar. Não tem outro. Alternativo. Precisamos estar debaixo do sangue. Terceira lição que eu gostaria de deixar para você hoje. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Chama a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado por Deus. Versículo 5, o Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito. E aí começa a descrever os detalhes que esse cordeiro precisa ter. Então note isso, o cordeiro é o cordeiro substituto. E não podia ser qualquer cordeiro. Deus estabeleceu como ele deveria ser. Isso tem uma lição para nós. Por exemplo, lá atrás, Abraão foi o pai desta nação. Um dia escuta do seu filho, Isaque, a seguinte pergunta: meu pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Passaram-se os anos, os séculos. Na verdade, 2000 anos. E um dia João Batista olha para Jesus. Diz: eis o cordeiro. Eis o cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipe disse para o eunuco que caminhava pelo deserto lendo o profeta Isaías: Jesus é esse cordeiro.
que foi morto, que não abriu a boca, que levou sobre si os nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ele, Jesus, é o nosso Cordeiro Pascal. O apóstolo Pedro disse: nós somos salvos e remidos e comprados, não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Diz a Escritura que João olha para esse Cordeiro e diz que Deus comprou para ser aqueles que procedem de todo povo, raça, língua e nação, pelo sangue do Cordeiro. Então esse Cordeiro é o Cordeiro que Deus apontou, é o Cordeiro de Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, temos que entender que esse Cordeiro, ele é suficiente para uma pessoa só. Onde está o Cordeiro? Deus proverá, meu filho. De repente Deus provê um Cordeiro para substituir Isaac. Cristo morreu por você, deu a vida por você. Esse texto que nós estamos considerando, Êxodo capítulo 12, o Cordeiro é suficiente para uma família. Uma família deve se reunir, imolar o Cordeiro, passar o sangue do Cordeiro na verga da porta e depois se alimentar do Cordeiro. Ele é suficiente para uma família. Depois vem Isaías 53. E esse Cordeiro é suficiente para toda a nação. Para toda a nação. Ele morreu pelo seu povo. Ele morreu pela sua igreja. Mas agora vem João 1,29 e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é suficiente para o mundo inteiro, não no sentido de que todos sem exceção serão salvos, mas que todos sem exceção serão salvos, no mundo inteiro. O Cordeiro é suficiente. É o Cordeiro apontado por Deus. Terceiro lugar, Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito. Versículo 5. O Cordeiro será sem defeito. Por que esse Cordeiro tinha que ser sem defeito, irmãos? Porque ele era um tipo de Cristo. Ele não podia ter defeito. Porque o Cordeiro de Deus não tem defeito. Não houve dolo nos seus lábios. Não houve pecado em sua vida. Ele não conheceu o pecado. Ninguém o acusou de pecado. Diz a Bíblia que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Até o seu traidor teve que admitir que ele era inocente. E é por isso que ele pôde morrer por você e por mim, porque se tivesse pecado, teria morrido por ele mesmo. Ele morreu por nós, porque não tinha pecado. Quarto lugar, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que foi morto. Olha comigo o verso 6. E então toda a congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, tomarão do seu sangue e o porão em ambas as ombreiras da porta. Por que é importante frisar isso, irmãos? Porque não é a vida de Cristo que nos salva. Não é o exemplo de Jesus que nos salva. Não é a presença do Cordeiro na família que livra a família da morte. O que livra a família da morte é a morte do Cordeiro. Notem isso. Os ensinos de Jesus são maravilhosos. Mas ninguém é salvo pelo ensino de Jesus. Notem isso. Os milagres de Jesus são verdadeiros. Mas ninguém é salvo pelos milagres de Jesus. Notem isso. O exemplo de Jesus é eloquente. Mas ninguém é salvo pelo exemplo de Jesus. Somos salvos pela morte de Jesus. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Quantas pessoas hoje que querem olhar, ficar encantados com o Sermão do Monte, achando que elas têm condições de viver aquelas verdades ali, em as vivendo elas serão salvas. Não, não. Não há salvação sem que o Cordeiro seja morto, sem que o sangue seja aplicado.
Essa é a verdade clara, nítida, absoluta, peremptória das Escrituras. O que significa isso? Significa que esse cordeiro é o nosso substituto. Meus irmãos, isso é vital para nós. Você só pode ser salvo porque alguém sem defeito morreu no seu lugar, porque o seu pecado exige necessariamente ser julgado, e o salário do pecado é a morte. A única maneira de você e eu não morrermos é um outro alguém ter morrido por nós. E o cordeiro sem defeito foi imolado como nosso substituto. Sexto lugar, Cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Veja você no verso 7: tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Olha o verso 22: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então vamos entender isso, irmãos. Preste atenção. Não basta Cristo ter morrido por nós como verdade histórica, se nós não nos apropriarmos do sacrifício dele particularmente. O sangue não pode ficar na bacia, o sangue tem que ser aplicado nos batentes das portas. O que significa isso? Eu preciso me apropriar. Não é a informação de que Cristo morreu na cruz por você que salva você. Não é o fato de Jesus ter morrido lá na cruz há 2000 anos que salva você. O que efetiva a sua salvação é o fato de você saber que o cordeiro foi morto como seu substituto, e você se apropria individual e pessoalmente desse sangue remidor. Está escrito: quando eu vir o sangue, passarei e não aplicarei o juízo. Portanto, o sangue tem três aspectos aqui. Primeiro, o sangue é um sinal de distinção. Pense comigo nisso. O que é que distinguia os egípcios dos hebreus? Os hebreus eram melhores? Os hebreus eram mais santos? Eram mais justos? Eram mais merecedores? Qual era a diferença entre quem vivia e quem morria? Justiça própria? A única diferença entre os que pereceram e os que foram salvos foi o sangue. Só existem duas pessoas no mundo, não é rico e pobre, não é socialista e capitalista, não é religioso e não religioso. A única diferença entre a humanidade é os que estão debaixo do sangue e estão salvos, e os que não estão debaixo do sangue e perecem. É a distinção. Não é a sua religião, não é a sua obra, não é o seu mérito, não são seus dons, mas se você está ou não debaixo do sangue. É isso. Simples assim. Segundo, o sangue é o sinal de salvação. Por que que o anjo, ao ver o sangue, passaria por cima e não aplicaria o juízo? Porque o sangue tem uma voz. Qual é a voz do sangue? A voz do sangue é essa: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já está feita. É por isso que ele passava. Porque ao ver o sangue, entendi uma coisa: houve um substituto. O substituto morreu no seu lugar, em seu favor. Então o juízo aqui já foi aplicado, a justiça já foi feita, a lei já foi cumprida. Você está livre.
Você não é salvo porque você é melhor do que aquele que não está salvo. Você é salvo porque um substituto perfeito, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, morreu no seu lugar. E o sangue dele foi aplicado à sua vida. Terceira ideia que esse texto mostra é que o sangue é sinal de segurança. De segurança. Irmãos, naquela noite, nenhum hebreu ficou lá dentro de casa, cuja porta estava marcada pelo sangue, com medo, tremendo. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Será que Deus falou? Será que Deus não falou? Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que vai funcionar mesmo? Será que não vai funcionar? E ficava com medo. Não! O que dá segurança a você de estar salvo não é se você é uma pessoa que tem méritos, tem obras, tem isso, tem aquilo outro, se você é presbiteriano, não é presbiteriano, é calvinista, não é calvinista. Não é isso que salva você. O que salva você é estar debaixo do sangue. Isso dá segurança, isso dá certeza, isso é o selo da sua redenção. Estar debaixo do sangue. Mas mais do que isso, irmãos, em sétimo lugar, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sustentador. Notem comigo, por favor, os versos 8 a 11. Porque depois que você está debaixo do sangue, no verso 8 diz: naquela noite comereis a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. A pergunta é: quem pode se alimentar do Cordeiro? Quem? Só uma pessoa. É quem está debaixo do sangue. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Quem deve participar da ceia? Somente aqueles que entendem que estão debaixo do sangue do Cordeiro, que já foram lavados no sangue do Cordeiro, que já foram remidos no sangue do Cordeiro. Porque comer do Cordeiro, se alimentar do Cordeiro, sem ter antes passado debaixo do sangue do Cordeiro, não faz sentido. Primeiro o sangue, depois você se alimenta do Cordeiro. O sangue nos livra da morte, o Cordeiro nos sustenta para a caminhada. E se você perceber no verso 11, está escrito aí: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Você tem que ter pressa. Pressa para sair do Egito. Pressa. Não dá mais para ficar na escravidão, não dá mais. Faraó tentou reter o povo. Não vá, não fica no Egito. Não vá, mas não vá tão longe. Não vá, mas deixa os jovens. Vá, mas deixa os rebanhos. Moisés entende uma coisa: não vamos mais ficar. Chega de escravidão, chega de Egito, chega de chicote, chega de cativeiro. Agora somos um povo livre e nós temos pressa para ir adorar o Senhor. Finalmente, queridos, o Cordeiro é o Cordeiro vivo. Quando João o vê lá na ilha de Patmos, diz a Bíblia que ele tem uma revelação magnífica, que Jesus aparece para ele e diz para ele: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando João o vê novamente no capítulo 5, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas está vivo, está com o livro da história em suas mãos, e ele é o único que tem poder de abrir os selos deste livro e desatar o sentido da história. Mas eu quero concluir dizendo para você, querido, que a Páscoa é um memorial a ser perpetuado, a fim de que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que você e eu, pai, mãe, avô e avó, temos o compromisso diante de Deus de contar para as futuras gerações o que Deus fez por nós. Confira aí comigo versos 26 a 28.
Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos queridos, nós precisamos parar um pouquinho e pensar o seguinte: o que é que nós estamos fazendo com as futuras gerações? Que tipo de conversa nós temos dentro da nossa casa? Que papo nós levamos dentro do nosso lar? Que assunto toma conta da nossa agenda dentro da nossa família? Porque às vezes nós conversamos de política, nós conversamos de futebol, nós conversamos de crise internacional, nós conversamos sobre igreja, mas muitas vezes nós não contamos para os nossos filhos o que Deus fez por nós, como Ele nos salvou, como o sangue nos purificou, como nós fomos alcançados, libertos, transformados, remidos e salvos. Os nossos filhos precisam conhecer essa verdade. Nós precisamos ter compromisso com as futuras gerações. Nós precisamos contar às futuras gerações as maravilhas de Deus, as verdades de Deus, as obras de Deus, a salvação de Deus, para que as futuras gerações temam a Deus e andem nos caminhos de Deus. Segundo lugar, queridos, nós precisamos contar para as pessoas que só aquelas que recebem o selo do pacto podem participar da Páscoa. Preste atenção no que eu vou ler agora, e eu chamo a sua atenção para ler comigo. Verso 43, esse texto não foi lido, mas nós vamos ler agora. Verso 43, você pode ler comigo? Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Verso 44, porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. Verso 45, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Verso 48, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Sabe o que significa isso? A circuncisão era o selo da justiça, que foi substituído no Novo Testamento pelo batismo. É por isso que quando o pastor vai ministrar a ceia, ele tem o cuidado de alertar, ao convidar para esta mesa, aqueles que professam o nome de Jesus, aqueles que já assumiram um compromisso público com Jesus, aqueles que já declararam de todo o coração: eu pertenço à família de Deus, eu recebi o selo da aliança e do pacto de Deus, eu recebi o batismo, eu faço parte deste povo, eu faço parte desta família, e agora então eu posso participar da ceia. Com isso, o texto está dizendo o seguinte: a ceia, irmãos, não é uma mesa assim de relações públicas. Não é. Onde cada pessoa pode participar, não crendo, recebendo a Cristo, não recebendo, o que é bonito, é simpático, é até romântico. Não. Se você ainda não entendeu que Cristo morreu por você, pelos seus pecados, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você ainda não tomou a decisão de entregar seu coração plenamente a Jesus Cristo, e a ter a disposição de ser batizado, depois de professar sua fé em Cristo Jesus, então cuidado, porque participar desta mesa é comer e beber juízo para você mesmo. O estrangeiro podia vir, o escravo podia vir, mas antes de participar da Páscoa, eles tinham que ser circuncidados, porque a circuncisão era o selo da aliança. Mas finalmente, queridos, para participar da Páscoa, uma outra coisa era necessária: a santidade de vida. Você pode ler comigo o versículo 15?
vamos lá? 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Sabe o que significa isso? Levedo ou fermento é um símbolo do pecado. Começa pequeno, age secretamente, mas espalha-se rapidamente. O fermento cresce, incha e infiltra-se em toda a massa. Porque o texto está dizendo o seguinte: cuidado ao participar da ceia. Substituto da Páscoa. Porque se você fizer isso com pecado inconfesso em seu coração, você está atraindo juízo sobre a sua cabeça e não bênção. Então, amados, é hora de nós participarmos da mesa do Senhor. Esta é a ceia do Senhor. Esta é a mesa do Senhor. Deus estabeleceu como devia ser praticado. A promessa dele se cumpriu. E diz a Bíblia que naquela noite, na mesma proporção, diz Números 33, 3 e 4, que no mesmo momento que os egípcios sepultavam seus mortos, Israel saía da escravidão. No mesmo momento que o juízo era aplicado, o povo de Deus saía do cativeiro. E eu quero concluir com aplicações breves. Primeiro, a Páscoa deve levar-nos a uma profunda investigação. A ceia do Senhor deve nos levar-nos a uma profunda investigação, a fim de saber se de fato todos os membros da minha família estão debaixo do sangue. Verso 22. Tomai um molho de sopro, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Não brinque com isso. Nenhum de vós. É hora de você e eu parar. Meu Deus, quem na minha casa, quem na minha família está ainda fora do abrigo do sangue? Meu Deus, eu não quero que ninguém da minha casa fique fora do abrigo do sangue do Cordeiro. Nenhum de vós. Segunda coisa que preciso refletir: a Páscoa, a ceia, deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós. Quem é Deus para nós? Isso é o verso 26 e 27. É preciso explicar. É preciso entendimento. É preciso explicação. É preciso discernimento. É por isso, irmãos, que nós não ministramos a ceia para as crianças. Algumas denominações distribuem ceia para a criança. Por que não fazemos? Por que não o fazemos? Será que as crianças não fazem parte do povo de Deus? Fazem. Hoje de manhã nós recebemos uma criança aqui por batismo. Elas fazem parte do povo de Deus. Mas para participar da ceia precisa ter discernimento. Paulo diz: examine este homem a si mesmo. É necessário que nós cheguemos para os nossos filhos e expliquemos para eles o que significa essa mesa. E certamente há determinadas coisas que os nossos filhos, embora façam parte da nossa família, eles não têm ainda condições de fazer. Por exemplo, você não leva uma criança de 2 anos para votar. Leva? Não leva. Ele não vota ainda. Ele é brasileiro, mas não vota ainda. Precisa ter discernimento. Os pais precisam explicar isso para os seus filhos. Eu concluo dizendo que esse momento, irmãos, deve nos levar a uma última atitude. Está aí no versículo 27. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão.
assim o fizeram. Mas o verso 20, esse eu leio o 28, versículo 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Participar desta mesa, irmãos, deve nos levar a um entendimento, a uma unanimidade de mente e coração, e deve nos levar à adoração. Talvez uma das coisas mais tristes que pode acontecer numa igreja, e talvez nós corremos esse risco aqui, é de nos acostumarmos com esse momento. 2 vezes por mês a gente se reúne aqui para celebrar a ceia. Aí de repente você olha para o rosto da pessoa, ela está dispersa, está vagando, desatento, e participa da ceia como um ato corriqueiro, comum, costumeiro, mecânico. A gente não reflete mais, não sente mais nada, não pensa mais nada, é mecânico, é comum. Do mesmo jeito que participa, sai sem qualquer sentimento, sem qualquer quebrantamento, sem qualquer espírito de entrega, de adoração. E hoje eu conclamo você, meu irmão, em nome de Jesus, a refletirmos sobre essa verdade. Toda vez que a gente participar dessa mesa, nós deveríamos parar e dizer, meu Deus, que grande salvação eu tenho, que grande livramento eu recebi. Eu estava perdido e fui achado. Eu era escravo, agora sou livre. Eu estava condenado à morte e outra alguém morreu em meu lugar, por isso eu tenho vida eterna. Eis o momento de nós nos alimentarmos do Cordeiro de Deus pela fé. Que Ele nos abençoe.